Isso não é uma resposta. É apenas uma pergunta rodando. Nós mentimos quando dizemos que queremos ficar bem. Na verdade, nós temos pavor da melhora. Ficar bom é um risco que a maioria de nós não tem estrutura para sustentar. Porque se você não tiver mais a sua dor, o que sobrará de você? Se a sua depressão, o seu pânico ou o seu fracasso forem retirados, quem vai ocupar o lugar que eles ocupavam e que nenhuma outra coisa jamais ocupou? Nós somos viciados na identidade do sujeito ferido. A dor te dá um endereço, te dá uma biografia ensaiada, te dá o direito de ser poupado sem precisar pedir. A cura, por outro lado, te deixa sem roteiro. Ficar bom significa perder todas as suas justificativas de fábrica. Significa que você não tem mais para quem transferir a responsabilidade. Você já percebeu como você recua quando a solução aparece? Quando o caminho fica claro, você reabre o matagal. Você sabota o tratamento, esquece o remédio, desliga o telefone de quem se aproxima demais. Não é autossabotagem, é autopreservação de um personagem. Você está protegendo o seu eu sofredor como se ele fosse um herdeiro único e a cura fosse a falência do espólio. Você prefere o conforto de uma patologia já decorada ao terreno baldio de uma saúde que te exige ser o único arquiteto do próprio destino. O abismo não é a queda. O abismo é o dia em que você descobre que as grades não existem mais e você continua sentado no mesmo lugar, não porque está preso, mas porque não reconhece mais o chão sem as marcas das suas pisadas antigas. O seu sofrimento não é um acidente. É uma estratégia de capitalização existencial. Você mantém uma empresa de justificativas, um CNPJ de traumas, onde cada lágrima é um ativo e cada crise é um pedido de moratória para a vida. O álibi da pessoa ferida é o seu maior patrimônio. Enquanto você for o sujeito quebrado, o mundo tende a reduzir a velocidade por você, ou você exige que reduza. É a logística da imunidade. Se você está em frangalhos, ninguém pode te cobrar sucesso. Ninguém pode te cobrar entrega ou a coragem de sustentar o próprio desejo. A dor te deu um salvo-conduto para a mediocridade. Você usa o seu diagnóstico como um escudo e o seu passado como um cofre blindado. Mas o mercado da piedade está saturando. O álibi está com os dias contados. A falência acontece quando o outro para de comprar a sua farsa. Quando o olhar do espelho não aceita mais a nota promissória da sua tristeza. Você não está paralisado, você está investido na paralisia, porque a mobilidade te exigiria uma competência que você atrofiou para poder continuar sendo servido no leito da sua própria amargura. O lucro secundário da doença é o que mantém a sua estrutura de pé. Sem a doença, você é apenas um desempregado da própria potência, um aristocrata da miséria que perdeu o trono e agora precisa aprender o idioma comum dos que tentam e dos que falham sem o luxo de um trauma para culpar. A falência do álibi é o seu maior pesadelo, porque ela te entrega a pior das sentenças, a de que você é o único que responde pelo vazio que a dor ocupava e que agora ninguém vai preencher por você. Para que você possa finalmente caminhar, a sua vítima de estimação precisa morrer. E você sente uma pena profunda de matá-la. Não se engane, você carrega uma nostalgia obscura por essa versão de si mesmo, aquela que era carregada no colo pela complacência alheia. Mudar não é um renascimento solar, é um processo de luto seco. Você precisa organizar o funeral da pessoa que você foi.
aquela que tinha todas as respostas prontas na ponta da língua, todas baseadas no próprio inventário de danos. Dói dizer adeus ao personagem que te garantiu tanta audiência. Afinal, quem restará no palco quando você não tiver mais uma ferida aberta para exibir na vitrine? Nós choramos no enterro da nossa própria desgraça, porque ela foi a nossa única companheira fiel durante décadas. O sofrimento era o seu único chão firme, e agora você está suspenso no vácuo. Você resiste à cura porque tem pavor de ser um comum. Você prefere o glamour sombrio do seu abismo do que a banalidade de uma vida sem grandes tragédias para narrar no jantar. Mas entenda a contabilidade do cemitério. A sua história está lotada de versões de você que nunca respiraram, porque você manteve o cadáver da sua dor em exposição, em vez de deixá-lo apodrecer em paz. O que aconteceria se você largasse o corpo do que costumava ser? Se deixasse que o vento levasse as cinzas da sua desculpa de estimação? O luto só termina quando você aceita o fato brutal. O morto que você carregava nas costas era a única coisa que impedia os seus pulmões de encontrarem o ar. A liberdade é o silêncio que fica depois que o choro da vítima para de ecoar. E esse silêncio é o que mais te aterroriza. O espelho não é um juiz. O espelho é um perito criminal. Ele não está interessado no seu sofrimento. Ele está interessado na manutenção da sua farsa. A ética desse encontro é violenta, porque ela retira a sua maquiagem de mártir. A liberdade não é um prêmio para os bonzinhos que sofreram muito. A liberdade é o peso bruto de quem aceitou a falência do próprio personagem. Você passou muito tempo procurando um culpado externo, uma infância, um ex-amor, uma injustiça do destino, qualquer coisa que servisse como lastro para sua estagnação. Mas o espelho devolveu apenas a sua imagem, segurando com firmeza o contrato que você jurou que não tinha assinado. A ética aqui é binária. Ou você é o responsável pela sua dor, ou você é o refém do lucro que ela te dá. Estar bem exige uma honestidade que você ainda não sustentou. Exige admitir que você usou o seu trauma como moeda de troca para comprar o silêncio dos outros e a indulgência de si mesmo. O que resta de você quando o show da piedade sai de cartaz? Quando as luzes se apagam e não há ninguém para aplaudir o seu sacrifício? A cura é o deserto da relevância. É o dia em que você descobre que não é mais o centro das atenções pelo que perdeu, mas apenas mais um anônimo pelo que pode construir. O espelho não precisa mentir, ele apenas aguarda. Aguarda que você canse de sustentar o peso de uma máscara que já não esconde mais nada de ninguém, exceto de você mesmo. O diagnóstico final não é sobre o que você tem, é sobre o que você faz com o que dizem que você tem. Nós encerramos este ciclo aqui, não com um abraço, mas com uma devolução de carga. Toda a logística da sua dor, toda a contabilidade da sua miséria, toda a farsa do seu personagem quebrado está sendo devolvida para suas mãos. A liberdade é o abismo porque ela tira o corrimão da culpa. Se você não melhorar, e pode ser que não melhore, não será porque o trauma foi forte demais. Será porque o lucro da doença ainda compensa. Você não é uma vítima do destino. Você se tornou um arquiteto da ruína e viciou na própria obra. O espelho agora vai se apagar, e no escuro, o que sobrará é o barulho da sua própria respiração e a pergunta que você evitou durante todos esses vídeos. Até quando você vai usar o seu passado para sufocar o seu presente? A porta não está trancada. O carrasco só tem o poder que você der.
O contrato de piedade pode ser rasgado, mas só por você. Agora, só resta o despido de quem não tem mais para onde fugir, a não ser para a vida. E a vida não negocia com atestados. Ela simplesmente segue, com você ou sem você. Você já sabe. Isso não era sobre você. Era sobre o que em você insiste em não ouvir.